Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Descomplicando a Fotografia, onde você aprende a fazer fotos criativas gastando muito pouco ou quase nada. Eu sou o fotógrafo e professor Pedro Alves e no episódio de hoje o tema é Desvendando o dom da fotografia criativa. O que eu vou falar aqui para você nesse episódio hoje? Tá vendo essa foto aqui? Pô, puro Photoshop, não é? Lógico que você consegue fazer isso no Photoshop. Isso aqui é Photoshop. Aí é que você se engana. Eu vou te mostrar hoje exatamente como criar essa foto, fazer ela direto com a sua câmera. Ah, Pedro, mas com certeza você usou aí uma super câmera, um equipamento de última geração caríssimo. Também está enganado, porque eu vou te mostrar que nós fizemos todas essas fotos aí com uma câmera de entrada. Estou usando em todas as fotos, em toda a parte prática que você vai acompanhar daqui a pouquinho na íntegra, uma Canon T7. E a lente que eu vou usar é a lente do kit, simplesmente a boa e velha 1855 para fazer fotos magníficas como essa, que pode ter certeza, vai chamar a atenção do seu público, vai trazer muito mais clientes para você e você vai se destacar no mercado aplicando essa técnica que é super simples e eu vou te ensinar tudinho. Mas antes de ir ali para a prática, te mostrar tudo como foi feito, como fazer essas fotos, você vai ver fotos com uma bailarina que veio aqui pra gente, a Maria Clara, fantástica. Você vai acompanhar os resultados da prática, vai ver a parte da edição, tudo completo, do começo ao fim. Você precisa, primeiramente, dominar o seu equipamento. Não importa a câmera que você tem aí, se é uma câmera de entrada, se é um equipamento um pouco mais sofisticado, você precisa dominá-lo, isso é muito importante. E são 3 conceitos que você precisa dominar e conhecer, e eu vou te contar tudo sobre eles. Primeiro, o que você precisa saber é que essas fotos são feitas usando a técnica de longa exposição. O que é a técnica de longa exposição? Nesse vídeo aqui, da última série que nós fizemos, da Rota da Fotografia, nós fizemos algumas fotos de light painting, que é utilizando a técnica de longa exposição. Então, acabando esse aqui, corre lá, assiste que você vai adorar. E aqui, para essas fotos, também utilizamos esse conceito da longa exposição. Nada mais é do que você utilizar a velocidade da câmera muito lenta. Por que você usa isso? Quando você utiliza a velocidade muito alta, a câmera ela vai congelar o movimento, certo? Então, ela congelando o movimento, você vai ter só aquele instante para você fotografar. Quando você usa a longa exposição, deixa o obturador com o tempo mais aberto, capturando a imagem, tudo que for luz, a câmera vai registrar. E é aí que está o segredo desse movimento, onde você vê esse rastro acompanhando o movimento da modelo. Outro conceito, segundo que você precisa dominar, é como fazer o ajuste do foco no automático para garantir uma foto bem nítida, uma foto bem tirada, mas no momento da foto você desligar o foco automático e levar para o foco manual. Por que isso? Toda vez que você dá o meio clique no disparador, a câmera faz o foco. Só que você vai ver na prática que a gente está num ambiente completamente escuro, a câmera não vai enxergar. O que ela vai fazer? Ela vai tentar achar o foco, não vai encontrar e vai parar. E vai acabar desfocando o objeto principal, no nosso caso, da bailarina, e não vai ficar uma foto nítida. Então você faz o foco com a luz acesa no foco automático, focou, compôs, fez o corte que você queria, da maneira como você quer, desliga o foco automático, leva para o foco manual, porque agora você apertando o botão de disparo, a câmera não vai mais fazer foco, ela simplesmente vai capturar a imagem e não vai tirar o foco de onde você estava. Terceiro fundamento que eu preciso dominar, relacionado ao flash. Você precisa entender o que é a primeira cortina, o que é a segunda cortina do flash. Pedro, mas aonde eu vejo isso no meu flash? Você vai ver que tem um botão atrás do seu flash, onde ele vai ter 3 setinhas, são 2 setinhas vazias e uma setinha cheia, pintadinha. Nessa opção,
colocando as 3 setinhas, você leva o seu flash para a segunda cortina, porque normalmente ele vai estar setado, configurado, para a primeira cortina. E qual é a diferença da primeira para a segunda cortina? Bom, estando a velocidade em longa exposição, vamos pegar ali 2 segundos só para a gente conseguir entender a primeira e a segunda cortina. Quando ela está na primeira cortina, então 2 segundos, começou a foto, o obturador abriu, terminou a foto, 2 segundos depois ele fechou. Se eu não mexer em nada, se o meu flash está ali, veio normalzinho, está configurado padrão de fábrica, quando o obturador abrir, o flash dispara, certo? Primeira cortina. Vai continuar fazendo a foto, o obturador fechou depois de 2 segundos. Na segunda cortina, ao iniciar a foto, o obturador abriu, flash não dispara, ele fica quietinho ali. Quando for fechar, automaticamente a câmera manda o comando para o flash e instantes antes dele finalizar a foto, ele dispara o flash, estando na segunda cortina. Pedro, mas o que isso vai mudar na minha vida? Saber se vai estar na primeira cortina, se vai estar na segunda cortina? Você vai ver daqui a pouquinho na prática um exemplo que eu vou te trazer mostrando como uma foto vai ficar utilizando a primeira cortina e como uma foto vai ficar utilizando a segunda cortina. Pegando esses 3 fundamentos, você vai conseguir criar uma foto incrível sem precisar de Photoshop. Além do domínio do seu equipamento que eu acabei de te falar, você precisa também de cor. Ah, preciso de cor? Não, você não precisa. Você pode utilizar uma lâmpada normal, sem cor, mas é óbvio que o efeito fica muito mais bonito se você utilizar a cor. Daqui a pouco eu vou te mostrar na prática ali como fazer o setup, como a gente fez o setup aqui, mas só para você conhecer, esses papéis aqui são chamados gelatinas que a gente utiliza em estúdio, tá? Ele já vem com esse metal em volta para encaixar na frente da tocha, com a cor aqui, e você tem diversas cores, que daí você pode ir trocando até, porque isso aqui é simplesmente um papel celofane que você pode trocar. Mas você vai ver que eu vou te mostrar também, caso você não tenha uma tocha, né, não tenha um estúdio, que você pode utilizar também o bom e velho papel celofane, né, que você vai colocar na luz aí da sua casa, no seu espaço, onde você fotografa, simplesmente para criar esse efeito de iluminação, e aí você pode comprar diversas cores, simplesmente cobrir a lâmpada, seja ela uma lâmpada de normal, um LED, cola em volta dele e ele vai criar o efeito aí para você no ambiente, conforme você vai ver daqui a pouquinho na prática. E uma coisa que eu já ia esquecendo de te falar, que não é obrigatório, não é algo que vá fazer a diferença, que para fazer o efeito você precisa saber, mas que vale muito a pena você utilizar o recurso de temporizador da sua câmera. Normalmente você utiliza ela ali no disparo único, mas você consegue configurar para que ela demore ali 2 segundos para começar a foto. Tem a parte de 10 segundos, mas se você tem ali o componente que vai te dar 2 segundos antes da foto iniciar. Por que eu utilizei isso no momento do clique? Só de eu apertar o botão do disparador, a câmera pode dar um leve movimento e ela já começou a fazer a foto, aquilo ali vai tremer tudo que eu estou fotografando. Quando eu utilizo o temporizador de 2 segundos, eu aperto, tiro a mão e, utilizando o tripé, ela vai estabilizar para a hora que ela der o clique, ela está paradinha e não vai atrapalhar nada, não vai tremer a minha foto quando eu fizer o clique. Ah, Pedro, mas minha câmera tem estabilizador. Ele não vai conseguir estabilizar, porque a sua pressionada do clique ali, ele é bem forte. O estabilizador vai estabilizar até o finalzinho ali que a câmera ainda estiver vibrando um pouco, ele vai conseguir estabilizar. Mas por isso que é importante você fazer essa modificação para colocar o temporizador de 2 segundos. Vou mostrar para você aqui agora o setup que a gente vai usar para fazer as fotos incríveis com a nossa bailarina hoje. Estou colocando aqui, tá? A gente está utilizando aqui no estúdio uma tocha, certo? Então a gente tem uma tocha aqui para fazer esse efeito da iluminação. A tocha só está aqui para fazer o efeito da luz azul, ok? Para o disparo, que vai congelar a imagem, que eu falei para você lá, lembra da primeira cortina, segunda cortina, a gente vai utilizar o próprio flash na câmera, certo? Então o próprio flash é que vai fazer o efeito de congelamento. Mas você pode me falar, Pedro, mas eu não tenho uma tocha dessa em casa, como é que eu vou fazer para criar isso? Bom, para a tocha, a gente tem um suporte, né, que vai com a gelatina, isso aqui você pode colocar a cor que você quiser aqui nela, porém, aí na sua casa, você pode utilizar
papel celofane. É isso mesmo, vai lá na papelaria, no loja que tiver papel celofane, compra quantas cores você quiser e você pode colocar na própria luz da sua casa. Hoje em dia é difícil alguém não ter luz LED, né? A luz LED ela não esquenta, então você pode pegar o papel celofane, embrulhar a sua lâmpada com papel celofane e ela vai deixar a luz ambiente aí do espaço toda colorida, da cor que você quiser. E você vai utilizar o seu flash para fazer o congelamento da imagem no final, certo? Então dá o mesmo efeito, fica muito bacana e você não precisa gastar com tocha, com girafa, com todo esse equipamento. É que como a gente já tem aqui e para mostrar com qualidade para você a imagem, a gente está utilizando esse equipamento. Mas usa o que você tiver em casa. Criatividade é o que mais importa aqui. E além da tocha aqui que nós estamos utilizando com a gelatina, a gente colocou a câmera ali no tripé, certo? Então a câmera está colocada aqui no tripé, por quê? A gente vai utilizar longa exposição, como eu falei para você, na parte teórica, você precisa colocar lá entre 1, 2 segundos, dependendo do tanto de movimento que a pessoa vai fazer para sua foto. Se nesse tempo eu colocar a câmera na mão, a foto vai sair totalmente tremida, eu não vou conseguir segurar. Em outros episódios a gente já falou para você que 1/60 é a velocidade de segurança para a foto na mão. E isso não vai dar o efeito de movimento. Então, para garantir, estou colocando ela no tripé. Ah, Pedro, não vou conseguir fazer isso porque eu também não tenho tripé. Uma mesa, um banco, algo que você consiga estabilizar a sua câmera. Isso é o importante. Então, sua câmera ficando parada em algum lugar já é o suficiente para evitar que trema. E o flash vai estar aqui, tá? Colocado na própria câmera, não virado para frente, porque senão ele vai ficar muito forte e vai acabar iluminando o fundo. E você já percebeu aí que a gente está fazendo aqui tudo com fundo preto. Por que o fundo preto? Para evitar reflexo de luz por estar utilizando longa exposição. Então o fundo preto é o mais indicado. Ah, Pedro, mas eu não tenho fundo preto em casa. Não precisa ser um fundo de estúdio, um pano que você tem aí na sua casa, uma elanquinha que você compra aí uns 2 metros, é simplesmente para evitar o reflexo. Se a parede da sua casa já é uma parede mais escura, concreto queimado ou só reboque ali de própria cor do concreto, já está ok. Agora, se for branca, vai voltar muito a luz e vai acabar atrapalhando o efeito, certo? E aí eu vou rebater o flash, tá? No teto, para dar uma luz mais suave, para iluminar e congelar o movimento, mas evitando que ele estoure muita luz na modelo, certo? Agora que você entendeu toda a parte teórica de conceitos, segunda cortina, primeira cortina, por que a longa exposição, qual o efeito, né? Como é que eu mudo ali no flash, como é que eu configuro a minha câmera para estabilizar a imagem e tudo mais, eu vou te mostrar agora essa parte teórica aqui na prática, ainda sem a modelo, tá? É para você entender a diferença entre primeira e segunda cortina. Pedro, mas por que você não faz isso com a modelo? Porque a diferença não vai ser tão perceptível quanto o movimento de um pêndulo. Aqui a gente está utilizando essa lâmpada, simplesmente colocada aqui na tocha, com a luz incidindo sobre ela e o flash vai disparar para congelar o movimento. Eu vou mostrar para você primeiro o efeito que a primeira cortina vai causar. O que você vai perceber? Quando eu tirar na primeira cortina, a lâmpada vai aparecer e depois o rastro dela vai vir, certo? Por que isso? Porque lembra lá do conceito da primeira cortina? Ele dispara, congela e grava o movimento. Na segunda cortina, você vai ver diferente o lado que o rastro vai ficar. O rastro vai aparecer primeiro e depois a lâmpada congelada, tá? Você já vai ver na prática fazendo isso e assim que tirar a foto você já vai ver aqui na tela o efeito da primeira e da segunda cortina. Nós vamos ter que apagar toda a iluminação aqui, obviamente, então vai ficar um pouco escuro aí o vídeo, mas você vai conseguir visualizar o que a gente está fazendo, porque se eu deixar essa luz acesa, a câmera vai registrar toda essa iluminação. E não é o que eu quero, eu preciso de tudo escuro para que simplesmente a luz azul e o flash sejam captados pela lente da câmera. Confere aí então os efeitos da primeira e segunda cortina.
Agora eu vou configurar aqui no Flash para que ele dispare na segunda cortina. Pronto, está configurado a segunda cortina e agora vamos para o clique novamente. Dá uma olhada aqui nessas imagens agora. Primeira cortina, rastro, depois da lâmpada, tá vendo? Então a lâmpada está congelada e aí o rastro vem dela, porque a câmera, o flash congelou ela na primeira cortina, tá vendo aqui? Agora, olha essa segunda foto aqui do lado. Isso foi segunda cortina, então você vê o rastro e aí a lâmpada parada lá no fim. Tá? Então essa na prática é a diferença entre os dois. Confere as duas, uma do lado da outra aqui para ver certinho a diferença entre a primeira e a segunda cortina. Isso vai ser muito importante, que você vai acompanhar daqui a pouquinho a gente fazendo as fotos da bailarina aqui para fazer o movimento correto. Porque se eu faço os movimentos da bailarina na primeira cortina, vai aparecer primeiro ela e o rastro. Só que como ela vai fazer um movimento, não é só que nem um pêndulo que foi e parou, ela vai fazer movimentos dentro do conceito para a foto, essa primeira imagem iria ser borrada pelo movimento. Então, por isso, eu vou utilizar a segunda cortina nas fotos dela, porque ela vai fazer o movimento, vai aparecer todo esse movimento e aí sim vai congelar, assim como foi a foto da segunda cortina, onde apareceu o movimento e aí congelou. Bom, você viu todo aí a parte técnica de como fazer, o que é a primeira, o que é a segunda cortina. E agora eu já estou aqui com a Maria Clara, que vai fazer as poses pra gente. E a gente vai fazer fotos incríveis e você vai acompanhar tudo como vai ser feito aqui. Você já viu o setup, né? Como está sendo usado aqui na girafa a luz azul. Mas a gente vai trabalhar também. Temos uma luz vermelha, temos uma luz amarela, que é para compor depois com os outros figurinos que a Maria Clara trouxe também, tá bom? Fica ligado. Então vamos lá. Pode começar. 1, 2. Aí, linda. Linda, 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 linda. Pode de novo. Pode começar. 1, 2, parou. Nossa! Pode começar. 1, 2, congelou. Nossa Senhora! Vamos lá, Maria. Agora seu pé não vai aparecer, tá? Pode começar. 1, 2, congelou. Perfeito. Bom, agora a gente vai usar um tecido, porque a hora que o flash vier, ele vai congelar o movimento dele, mas enquanto a luz azul estiver incidindo sobre ele, você vai ver como ele vai aparecer o movimento. Vai ficar um efeito muito legal. Pode começar. 1, 2, parou. Aí, perfeito. Isso. E agora, para criar um outro efeito, que a gente fez aqui foi mudar a cor da gelatina ali para vermelho e vamos seguir com as mesmas poses, porém com um figurino diferente. Vamos usar um pano cinza aqui agora para a luz vermelha encher ele e trazer o vermelho dentro do pano e você vai ver como vai ficar legal as fotos aí. Espera, pode jogar. 1, 2, parou. Bom, agora a gente colocou uma luz amarela, né, com um figurino clássico ali, para a gente fazer mais umas fotos bacanas aqui para vocês. Vamos lá, Maria. Já pensou aí no pulo? Sim? Então vamos lá, hein? Espera aí, pode começar. 1, 2, parou. Isso. Espera. Vai. Isso. Perfeito. Espera, pode ir. 1, 2, parou. Nossa! 1, 2, vai. E agora, não menos importante, a parte da edição, onde você vai realçar a beleza dessas fotos que já ficaram incríveis, mas vamos deixá-las ainda mais incríveis. Então vamos lá, vamos fazer um ajuste da exposição aqui, para trazer a nossa bailarina bem aqui para a foto. Vou acertar o corte, né, para ficar mais simétrico aqui a foto. Perfeito.
Vou esfriar um pouquinho mais essa foto para o azul realçar ali, ó. Tá? E tá vendo que a pele dela ficou um pouco avermelhada? Posso corrigir isso aqui no colorir, trazendo um pouquinho menos de magenta ali para a foto, tá? Vamos aumentar um pouquinho o contraste para ganhar peso. Realces, abaixar pouquinha coisa para tirar um pouco do branco. Pouco de sombra só, porque o objetivo da foto aqui é estar escura, né? Então a gente tem que deixar ela mais escura, ajustar o branco aqui e o preto um pouquinho mais forte. Bom, o desembaçar não vou usar muito, só um pouco, porque eu posso realçar ou tirar um pouco ali daquela movimento, tá? Ó, então estou mostrando aqui para você que com o desembaçar você pode aumentar ou diminuir. Eu vou diminuir pouquinho a coisa aqui só, aumentar a vibração para ganhar mais cor. Você que nos acompanha sabe que eu adoro fazer aqui o S nas curvas para ganhar ainda mais contraste e aquele bom e velho efeito mate, bem de leve, para dar uma suavizada nessa foto, certo? Se você quiser mudar até um pouco do tom de azul aqui, tá? Você pode vir aqui na matiz, pegar o tom de azul e alterá-lo aqui, tá? Mas a ideia foi fazer azul, então eu vou deixá-lo azul aqui, aumentando um pouco da saturação dele e diminuindo a luminância para que ele fique mais pesado, aquele azul ali, certo? E aí, tirar lá o desvio cromático e a correção do perfil de lente e finalizada, maravilhosa. Olha o antes e depois aqui, como você consegue realçar todos os detalhes da modelo, todas as luzes, ver muito mais o efeito criado ali na iluminação. Para as próximas fotos, como eu já sempre te mostrei aqui, como ela está até na sequência, uma coisa que eu acho que eu não falei aqui ainda para vocês, mas todas as fotos que estão aqui com azul, elas estão tiradas na mesma fotometria, no mesmo estilo da câmera. Então eu posso selecionar, segurando o Shift, todas elas aqui e apertar aqui esse botão sincronizar. Ele vai pegar todas as edições dessa primeira foto e passar para as demais. Ó. Ele vai me perguntar o que eu quero copiar, vou colocar sincronizar e ele vai passar a edição para todas as fotos. Isso agiliza muito seu fluxo de trabalho. Olha aqui como era o antes e depois dessa foto. Tá vendo? Ó? E aí eu ajusto, óbvio. Ficou um pouco estourado aqui. Essa foto eu vou tirar um pouquinho da exposição dela. Baixar um pouquinho os realces. E aí eu vou ajustando, tá? Cada foto aqui, vou fazendo o ajuste específico do que eu achar que está ruim naquela foto. Tá? Ou que está chamando mais atenção do que deveria, o crop aqui dela, né? O corte, como essa mão está bem próxima do fim, vou deixar a outra mão também próxima, para ficar algo um pouco mais simétrico, tá? Essa foto aqui, eu fiz ela bem aberta, né? E você vê que saiu a lateral aqui do fundo fotográfico. Então o que eu vou fazer? Por mais que eu tenha feito ela em paisagem, eu vou transformar ela em retrato. Como que eu faço isso? Pego a ferramenta aqui da sobreposição de corte e aperto o X no teclado. Tá? Apertando o X, ele vai fazer a foto virar de retrato para paisagem ou paisagem para retrato, dependendo do que está a sua foto. Tá? Então aí a foto ficou muito melhor dessa forma, assim como essa foto. Porém essa foto, veja que as mãos, né, o pé dela aqui e a mão dela chega aqui. Então se eu inverter ela, eu vou cortar pé e mão. Então eu não vou fazer isso. Vou fazer o crop simplesmente para remover aqui o fundo. Se eu deixar a proporção, não vou conseguir, vou cortar ela. Então o que eu vou fazer? Vou desligar o cadeado para puxar simplesmente as laterais até a parte preta ali do fundo, fazendo com que a foto fique perfeitamente, tá? Essa mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Então vou puxar aqui com o cadeado aberto, o crop aqui. E além disso, ó, fazer um realce desse pano vermelho que a gente utilizou aqui. De que forma? Vou pegar o pincel, aumentar ali a exposição e realçar, tá? Eu exagero mesmo para enxergar perfeitamente aonde está pegando aqui, tá? Se eu passei fora, não tem problema, eu vou até passar fora, assim, para eu ter certeza que eu peguei todo o pano, que eu já vou te mostrar como é que você vai corrigir isso, tá? Então,
toda a parte do tecido aqui, não se importe, porque assim eu consigo saber exatamente onde está o tecido. Segurando o Alt, ele vira uma setinha de menos, tá vendo? Ó, sem Alt, com Alt. E com o Alt selecionado, eu vou remover a parte da seleção do pincel onde eu não quero. E dessa forma eu consigo ver perfeitamente o tecido e não tiro nada que for do tecido para realçar o vermelho dele. Ah, Pedro, mas ficou muito forte. Sim, porque lembra, eu uso a exposição para enxergar aonde está. Depois de fazer todo esse ajuste, aí sim, vou zerar a exposição e vou agora colocar a exposição até onde eu quero. Posso até aumentar o contraste para tirar um pouco daquele ruído que saiu um pouquinho nela, abrir pouco as sombras e tirar um pouquinho dos realces para reduzir um pouco aquele brilho. E aumentar e até exagerar um pouquinho a saturação do vermelho para que ele fique bem vermelho ali, certo? E fique bem chamativo. Caso você queira, lembra que você tem a opção aqui de fazer alteração da cor, tá? Porque às vezes você quer uma coloração diferente, pode fazer isso. Mas no caso a gente utilizou o vermelho para o contraste com o azul. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você achava que aquela foto lá no início precisava de Photoshop, você viu que simplesmente dominando seu equipamento, liberando aí a sua criatividade, você consegue criar fotos incríveis. Você achava que isso era um dom do fotógrafo? É simplesmente conhecimento e criatividade. E agora eu quero convidar você para deixar aqui nos comentários qual foi sua foto favorita da sequência que a gente te mostrou aqui. Qual ideia você teve aí vendo essas fotos? Porque a gente fez com uma bailarina. Mas e aí? O que despertou na sua mente para criar o ensaio nesse estilo? Deixa aqui nos comentários. Se teve alguma dúvida também, se ficou alguma coisa que você não entendeu, pode deixar sua pergunta aqui. Eu mesmo vou entrar lá, vou esclarecer qualquer dúvida que você tenha. E se você fizer uma foto dessa, fizer um ensaio, que eu te aconselho muito a fazer, que vai chamar muito a atenção de todo mundo que acompanha o seu trabalho, marca a gente lá, que a gente adora ver você aplicando todo o conhecimento que a gente traz aqui para você. Afinal, todo esse conteúdo você tem que colocar na prática aí e abrir ainda mais a sua criatividade. E quando postar, marca a gente lá, @fstopfotografia, que assim a gente vai conseguir ver o seu trabalho, a gente vai conseguir repostar o seu trabalho nas nossas redes sociais e conhecer um pouquinho de tudo que a gente tem levado para você e que você está aplicando aí na sua fotografia. Tá bom? Então, ficamos por aqui nesse episódio e nos vemos no próximo episódio do Descomplicando a Fotografia.